Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou o Mestre Cruel, ou Renan, você pode me chamar como você quiser. Está começando o meu, nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33 anos, cabelo castanho com algumas mechas, e hoje eu estou com uma camisa de couro com uns detalhezinhos em laranja. E hoje nós estamos aqui na presença dela. Mistress Bruna está aqui, seja muito bem-vinda. Querida, eu quero começar com você fazendo uma autodescrição de você para as pessoas que não conseguem, ou estão ouvindo no carro, ou têm baixa visão, e aí depois a gente emenda o nosso papo, tá bom? Mas seja muito bem-vinda. Claro, obrigada, Renan, boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou a Mistress Bruna, tenho 28 anos, sou dominadora profissional de BDSM há 9 anos, sou educadora sexual, estudo psicologia, tô ali no cruzamento com a sexualidade, o desejo, sou pesquisadora também, quase, né, uma antropóloga, falta pouco. Sou uma mulher branca, tô com uma roupa preta, de veludo, luvas, Tá tudo bem, Pode tudo tá. bem. Cabelo comprido. Cabelo comprido, loiro. Tem piercings no Tenho nariz. piercings no nariz. Lindíssima roupa, por sinal. Obrigada, obrigada. Nós vamos falar muito sobre esse seu lado psicóloga, estudante de psicologia ainda, né? Não, ou já tá formada? Não, ainda Estudante de psicologia, mas estudante. toda a parte da pesquisa acho muito importante. Mas a pergunta disparadora do nosso podcast é o que eu ia ler se eu jogasse o seu nome na Wikipedia. Com isso eu quero saber onde você nasceu, como é que foi o seu passado, sua infância, como é que você encontrou a sexualidade, como é que o BDSM, o fetichismo entrou na sua vida. E aí a gente vai trocando ideia a partir desse disparamento, assim, tá certo? Mas vai na sua, lembrando, fale aquilo que você quiser, não se sinta obrigado a contar nada, não precisa falar de traumas, mas se quiser também, tá tudo bem, é sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam, eu não quero falar, então não fale daquilo que é consentido. Imagina, eu sou livre aberta em relação à minha vida, eu acredito que falar sobre quem sou, sobre a minha vida, o que me trouxe até aqui faz parte até do que eu tento abordar nas minhas relações, né, sobre autoconhecimento, consciência, saúde mental também. Então, não tem como falar de saúde mental sem falar de sentimento, da nossa história, né? Para mim, o BDSM, ele é um ato político, então o ato político, ele também engloba o contexto social, econômico, a nossa história de vida, nosso contexto familiar. Eu venho de uma família evangélica, né, de pais pastores, e não vou citar a religião, mas é uma das mais rígidas, né, cresci num lugar muito rígido nesse contexto, e fui criada, assim, para ser uma mulher submissa. Eu tive aulas de como me portar, por exemplo, de como falar, de como cruzar as pernas, de como eu deveria cuidar do meu marido quando eu me casasse. E eu nunca me vi nesse lugar, né? Mesmo ali na infância, na adolescência, eu nunca me vi nesse lugar. E trazendo um pouco sobre essa realidade, eu tive uma presença feminina na minha vida muito, muito forte, que foi a minha avó, que ela não era nada submissa, pelo contrário, né? Ela criou 16 filhos sozinha, num contexto de pobreza. Então, uma mulher que lutou muito, assim, pela vida dela. E dentro dessa realidade evangélica, cristã, eu fui obrigada a casar com um homem muito mais velho que eu, de quase 40 anos. Eu tinha 17 anos de idade. E nessa época eu morava na Bahia. Eu nasci no Paraná e fui para Bahia aos 11 anos. E quando eu casei, eu vim para São Paulo com ele. E até então eu não conhecia prazer, eu não conhecia desejo, não sabia o que era o prazer, principalmente o feminino, né? O prazer, ele era proporcionar. E então as violências que eu conheci em relação ao meu corpo, as violências, as agressões físicas, morais, os abusos, e
quando eu vim para São Paulo com ele, eu tive um momento muito intenso de uma violência física mesmo, em que eu me vi completamente sozinha. E foi nesse lugar, nesse momento, eu já estava com 18 anos, que eu precisei ter um diálogo com a minha família, com os meus pais, né, sobre voltar para casa, me divorciar. E isso eu trago, assim, com muita firmeza mesmo, com muita clareza, não num lugar de dor, mas num lugar de afirmação, de pertencimento, né? Esse lugar onde você precisa se reafirmar o tempo todo, principalmente enquanto mulher. E eu não tive o apoio dos meus pais, porque a igreja não permite, né, o divórcio. E aí eu me vi sozinha em São Paulo, com 18 anos, precisando, né, recomeçar a vida. Foi onde eu conheci os albergues para mulheres vítimas de violência, de agressão física, onde eu conheci as ruas e onde eu conheci alguns lugares, né, de prostituição. Sim, foi um lugar que me acolheu. E através disso eu conheci algumas autoras e autores. Eu conheci Foucault. Foi aí que me veio da vontade de chorar. Tá me arrepia muito, porque Foucault foi o primeiro contato que eu tive com a dinâmica de poder. E nesse momento, junto com outras literaturas, né, e juntando também ali a minha religião, que é a Umbanda, né, junto com Pombagira e várias outras coisas que são muito fortes para mim, eu comecei a me ver num lugar muito diferente daquilo que eu fui ensinada a ser. E quando eu tive o primeiro contato com a sigla BDSM, e aí eu fui pesquisar o contexto histórico do BDSM, né? A subversão. Desculpa se eu estiver falando muito. A ideia é que você fale. Eu amo esse podcast porque eu falo muito pouquinho. Ai, que bom. A ideia é falar, pode falar. Que bom, mas eu fui estudar sobre, né, o que era o BDSM, de onde surgiu o BDSM, e aí eu entendi o contexto político, histórico, né, da subversão, das lutas de grupos, minorias, e de mulheres feministas, grupos queers, e que precisavam ter voz na sociedade e encontraram alguma forma, né? As roupas, o dress code, o látex, por exemplo, não é simplesmente uma roupa, é uma forma de você ser visto na sociedade. E aí, eu estou aqui, né? E imagina, nos anos 80, no século... Acho que as primeiras trocas corporais que tiveram nesse lugar foi no século XVII, século XVIII, alguma coisa assim. Então, isso começou a me encantar de uma forma que eu comecei a entender, meu Deus, existe uma outra forma de ter prazer sem ser a convencional, sem eu precisar dar algo em troca. E eu não preciso estar numa posição onde eu me submeta inteiramente, porque eu nunca gostei da posição de submissão em si, principalmente dentro do contexto sexual. Mas eu não conhecia outra coisa, né? Mas você equipara a submissão do BDSM com a submissão que você vivia ou não? Não, de forma alguma. São coisas totalmente diferentes. Por isso que eu falo a submissão sexual, né? Só que quando eu comecei a estudar, eu passei alguns anos ali estudando muito, pesquisando muito e buscando muita coisa, pessoas, né, do meio. E acho que foram uns 3 anos de estudos, assim, e aí eu encontrei uma primeira pessoa com que eu pudesse realmente ter uma troca, né? A primeira vez que eu encontrei alguém que eu pudesse ter uma troca. E foi um primeiro momento, assim, de ápice na minha vida. E, enfim, e aí as coisas, elas foram tomando rumos diferentes, conhecendo outras pessoas, tendo novas vivências. Eu voltei para São Paulo, na época eu estava morando em Santos, e
é uma história muito longa, mas o resumo é isso. Não, mas é uma história interessantíssima. Eu havia lido essa coisa na entrevista que você deu recentemente, eu tava lendo, e aí eu falei, nossa, quero entender esse assunto todo. Eu vou perguntar e você se sinta confortável para responder. Esse processo desse divórcio que você não teve o amparo da família, Sim, sim. ele acontece de uma forma traumática também? Houve algum tipo de... Tentando encontrar uma palavra que possa ir aqui no YouTube. Mas houve algum tipo de... Foi um... Tudo bem, a gente pode se separar ou não, de forma alguma. Houve um assédio moral e às vezes físico de te impedir isso, né? Como é que isso foi? Você comentou que encontrou as casas de acolhimento e tal, mas essa cisão para hoje você ser uma mulher solteira e, né? Sim, Ou você casou de novo? Não, sou uma mulher solteira. Pra você ser uma mulher solteira e tal, como é que isso se deu? Porque foi muito Aham. recentemente, você tem Eu tenho 28. 28, Tenho nós estamos falando 10 de anos. 10 anos 10 atrás. Sim, foi uma ruptura bem intensa. Bem intensa, não houve uma aceitação, né? Tanto que eu lembro que houve, sim, algumas violências, assim, até um certo cárcere ali durante uma semana. E quando... Eu lembro que eu assinei o divórcio na Líbero Badaró, e no dia, assim, tava chovendo bastante, e ele não me devolveu meus documentos, não me devolveu minhas roupas. E foi nesse momento que eu realmente me vi completamente sozinha, né? E é muito intenso, porque enquanto mulher, eu lembro que eu estava assinando, né, o divórcio na frente da juíza, e ela, sabendo o motivo, né, daquela separação, do divórcio, ela ainda me questionando se eu não tinha desejo de continuar casada com ele. Ah, ele está arrependido, ele vai cuidar de você, ele mudou, e toda aquela encenação, né, para que isso não acontecesse. Eu falo isso porque a violência contra a mulher, ela acontece de formas sucintas, né? Silenciosas, às vezes. E ter feito essa ruptura, escolher fazer essa ruptura sem o amparo familiar, sem os amigos, de uma menina de 18 anos que tinha saído da Bahia, vindo para São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo além dele, da família dele, e ter que recomeçar sozinha, assim, sozinha mesmo, do zero. E isso foi um momento avassalador na minha vida. Até então, eu tinha certeza da minha sexualidade, assim, desde a minha infância. Eu lembro que minha primeira paixão platônica na escola era uma coleguinha, assim, da quinta série, quarta série. Mas também não podia viver esse desejo, essas fantasias, por ser uma criança evangélica e, né, ouvir várias... O meu pai pregando, assim, no púlpito, que o céu, o inferno, o pecado. Então, naquele momento, por mais que havia muito sofrimento, né, por essa ruptura, também havia uma esperança de finalmente poder viver quem eu realmente era. Como eu ia fazer isso? Eu não sabia. Foi muito difícil, mas acho que eu fiz dar certo, assim. Acho que sim, acho que... Sim. Conheço você pouco, comecei a te conhecer agora mais recentemente, Sim. mas acho que com certeza, uma história de superação e luta. E você acha que o BD, o fetichismo e tudo mais, ele é hoje para você uma forma de ressignificar muitas dores? Totalmente. É um espaço onde a minha sexualidade, ela
ela está voltada para os meus fetiches, para o BDSM. Não existe a Bruna, né, sem os seus desejos, sem os seus fetiches, suas fantasias, suas relações DS. Eu costumo dizer que não existe a Mistress sem a Bruna e a Bruna sem a Mistress. Não tem essa separação, né? E tanto que foi um lugar que me ensinou muito a ser quem eu sou como mulher, como pessoa, né? Eu costumo dizer que não é uma roupa, não é um dress code, apesar de amar o dress code, amar o látex, amar o couro. Eu amo, eu sou apaixonada, como acho que a maioria, né? Mas não é ele que me torna uma pessoa dominante, não me torna a mistress, não me faz mais ou menos. É quem eu sou, de fato. Então, eu posso estar vestida, assim, de uma roupinha de senhora, ou de nada, sabe? Sim. Eu vou continuar sendo uma pessoa dominante e tá tudo certo. Então, esses lugares, principalmente trazendo também, porque eu falo muito, eu tento às vezes não misturar as coisas, claro, porque eu acredito que misturar a religião, né, com o fetiche já entra em lugares mais profundos, mas para mim, pessoalmente, Pombagira ela é muito forte, né? A energia de Pombagira ela é muito forte. Então, tá muito ligado a essa profundidade do desejo, do corpo, do se mostrar, do tocar o outro, né? Do sentir o outro, do olhar no olho do outro e entendê-lo sem precisar falar nada, no silêncio. Então, pra mim, por mais... Tô procurando uma palavra que eu possa falar. Não tem problema, você pode falar, se a gente não... Se não puder, a gente põe um pizinho e tá tudo bem. Por mais profundas que sejam as práticas que eu... Intensas que sejam as práticas que eu sinto prazer, né? Não é necessariamente o causar a dor que me faz sentir prazer. Não é esse lugar, né? É o lugar do movimento, do corpo, da entrega, do olhar. Acho que me arrepia falar nisso. Mas é da confiança, do som, do movimento do flogger, é o todo, é a composição, é a pessoa... eu faço sessões presenciais, eu tenho minhas relações DS de 4, 5 anos, eu tenho as minhas trocas com pessoas que hoje elas não pertencem à comunidade fetista em si, né? No sentido de serem frequentadoras. Frequentadoras, aos grupos mais alternativos. Então, eu costumo dizer que são pessoas que vivem suas vidas, assim, no comercial margarina, sabe? Doriana. E é muito legal isso, porque quando chegam nesse espaço... deixam ali fora qualquer vestimenta social que elas carregam, né? E sejam pessoas assim, de um poder social muito alto. Já fiz sessões e faço sessões com padres. E isso é um lugar muito intenso para mim, de no final, assim, de cada momento, tá com um rostinho ali no meu colo, sabe? Recebendo um carinho, né, do aftercare, ou às vezes chorando, sabe? Depois de ter apanhado horrores. E tá chorando de felicidade, de prazer, de desejo, e tá junto, e tá sentindo. Então, ter o prazer, né, o toque em si, sem necessariamente me tocar. Então, sentir, assim, os ápices e que o nosso corpo, ele pode chegar em lugares sem necessariamente, né, você precisar se tocar. Então,
Pra mim, realmente é muito sentido, assim. O sensorial, ele fala muito. O olhar, a troca. Acho que pra todos nós, né? Eu brinco, eu digo que para mim o BDSM, a dominação e submissão, ela tem 2 lugares. Uhum. Ou ela tá em cima, que andam juntos, mas que de certa forma uma sempre acaba sobressaindo da outra, que Sim. ou é sobre controle ou é sobre poder. Sim. Ou a perca dele, ou qual dos lugares, assim. Pra mim é muito sobre controle. Sim. Porque aí, enfim, rolê de terapia, no sentido de que de que a ansiedade é um processo, querer saber como as coisas irão acontecer, entrar nesse lugar do incerto do mundo, que obviamente existe, é um super gatilho para minha ansiedade. E quando eu estou no jogo, ainda que de forma artificial, as coisas vão acontecer como eu quero, da forma que do jeito que eu quero, a hora que eu quero e tal. Então, pra mim, o controle é muito mais forte do que o poder. Você falou sobre o rolê do spanking, né? Eu acho muito mais forte pra mim, muito mais do que fazer uma sessão super pesada e tal, não sei o quê, é que a outra pessoa esteja ali porque ela quer e sentindo prazer porque eu estou fazendo isso. Sim. E eu acho esse um barato, assim. Totalmente. Que é a entrega, a confiança. Independente, eu acho que até acessar lugares mais elevados, né, corporais e de desejo, pela confiança. Pela confiança que se tem no top, na pessoa dominante. E isso causa muito prazer em quem tá proporcionando, quem tá dominando. E voltando nesse lugar da ansiedade, do estado de presença, né, do relaxamento, é por isso que muitas pessoas neurodivergentes acabam praticando o BDSM, encontrando um lugar de conforto, justamente por esse direcionamento, né? E por regras bem definidas, E por regras bem definidas, né? É como se existisse equipara-se a um lugar muito parecido com o útero, né? Que é um campo quentinho, confortável e com regras bem definidas. Então, esse lugar também ele é muito importante de entrar, de falar, de se comunicar, né? Então, autoconhecimento, a saúde mental, a saúde sexual também, né? Então, são coisas bem importantes de... Hoje você trabalha como Prodome. Prodome, eu sou educadora sexual, palestrante, eu dou palestras principalmente para grandes empresas sobre diversidade, gênero, raça, e entrando um pouco, né, nesse lugar de raça, estava até conversando com uma amiga sobre isso ontem, sobre algumas pautas no BDSM que ainda nós precisamos falar sobre, né, sobre corpos negros, corpos pretos e como a gente lida com isso, enfim. E essas rodas de conversas que são necessárias na comunidade, de estudos literários, então é bem legal, assim. Então hoje eu sou Prodome, educadora sexual, dou mentoria sobre sexualidade, desejo, sou palestrante para corporativa, né, sobre diversidade, gênero, e é isso. Mas como Prodome, você não aceita qualquer um. Como é que funcionam as suas relações? Porque às vezes a pessoa acha que ser Prodome ou Prodom é pagar e é isso. E o jogo não é esse. Não, de forma alguma. Não é tipo, não, eu estou pagando, eu quero que você me domine. Não. Explica um pouco como funciona pra você. Bom, quer tomar uma água? Pode tomar, fica bom. Obrigada. Você tá só falando. Enquanto isso, aproveita, comenta, compartilha, manda pro seu amigo, pra sua amiga. Você sabe que o podcast tá bom. Se inscreve aqui no canal, se inscreve lá no Spotify ou no YouTube, dependendo de onde você tá. É isso. Pronto? Agora voltamos ao nosso papo. É claro que
são 9 anos, né? 9 anos e a gente vai aprendendo muita coisa e principalmente tomando o nosso lugar, né? Entendendo como nós funcionamos, como o nosso espaço ele deve ser gerido da nossa maneira e eu acho que não existe uma receita, né, de bolo. Então, eu lido da forma que eu acredito ser o certo para mim. Então, quando uma pessoa entra em contato, desejando uma sessão presencial, primeiro eu tendo a ter uma conversa, um diálogo, né, amigável, para conhecer a pessoa. Quem é você? Por que você me procurou? O que te fez... como você encontrou meu perfil, o que te fez você se sentir conectado comigo, de onde você vem, qual é o seu contexto, né, dentro do BDSM, seus fetiches, seus desejos, a história da pessoa. Claro. Eu preciso conhecer a pessoa. E a partir disso, eu entendo se eu estou disposta a ter uma troca com aquela pessoa até que eu consiga realmente me conectar com ela de fato, porque para eu fazer uma sessão com alguém, eu preciso sentir o outro, porque eu preciso tocar, né? Eu preciso olhar no olho, eu preciso ter um vínculo com alguém. Então, eu não construo um vínculo de um dia para o outro com uma pessoa. Dentro do que eu sinto. Sim. Então, a partir desse primeiro diálogo, nós iniciamos uma troca saudável, de interação. Eu, obviamente, né, tenho todo um briefing pronto, que eu preciso saber sobre saúde da pessoa, saúde emocional, saúde física, comportamento, as práticas, como para mim é um contexto de dominação, uma sessão de dominação, é óbvio que nós vamos entrar em um acordo sobre práticas, né? Limites rígidos, Palavra de segurança. Palavra de segurança, aftercare e várias coisas que são necessárias. E você se protege com algum tipo de documento? Ou eu não? tenho contratos, eu tenho contrato que eu faço sempre. Claro que existe um modelo, mas, Sim. né? Mas para mim, como é uma sessão de dominação, e ao longo do tempo eu fui entendendo quais práticas fazem sentido para mim, quais eu sinto prazer, então eu tenho uma apresentação. Dentro dessa apresentação, né, dentro dessas práticas, dentro desse briefing, a pessoa ela vai me responder quais práticas ela também sente prazer de acordo com aquilo que tá ali na minha apresentação, de acordo com o que eu sinto prazer. Então, quais práticas a gente tem uma conexão? Quais práticas são os limites rígidos dela? Quais eu não conheço, quais eu gostaria de realmente entender melhor? Quais eu realmente já pratiquei dentro dessas? Então vamos ter esse momento. Então, é uma construção. É uma construção diária, de diálogo, de entendimento, de trazer a pessoa um pouco para perto de mim, do meu dia a dia. Eu, particularmente, eu não gosto de ter uma distância, né, da pessoa. Eu gosto de tratá-la como um ser humano. Isso, vai aí. Eu gosto e eu Não, acho não necessário. Exatamente, por favor. São seres humanos. É necessário tratar como um ser humano. A gente pode humilhar, fazer tudo, mas tem hora para isso acontecer. Entendeu? Até nesse lugar, eu continuo sendo um ser humano. Também. Mas ainda assim tá ali o jogo, né? Entendeu? Porque às vezes chega o rolê, Tem né? a fantasia, né? Tem, e tá tudo bem. Acho que faz parte a fantasia. Tem a fantasia ali, o gatinho, né? Tá E tudo bem, o pet, faz tá parte, tudo certo. mas é que não dá pra bancar isso 100% do tempo. Não, eu não gosto dessa distância, eu não gosto de tratar a pessoa como se eu fosse um ser superior e... Entende? Pra mim... Tem um momento que você gosta. No
no cotidiano, No né? dia a dia, No dia a né? Você é uma pessoa que vai à dia. padaria, você paga conta. Eu pago conta, eu tenho boleto, entendeu? Aluna de faculdade. Aluna de faculdade, né? Eu converso ali com o meu público no story de coquinho, né? Às vezes eu tô, assim, um pouco doentinha. E... Entendeu? Eu mando áudio. Lembrei do meme. Eu mando áudio tossindo. Tô um pouco E eu doentinha. tô um pouco doentinha. É estar vulnerável. E isso é muito gostoso. Porque eu continuo sendo uma mulher dominante. É a profundidade do ser humano. Entende? A ideia do podcast é um pouco essa. Acho que provavelmente você já ouviu eu falar isso 600 vezes aqui, mas Sim. ela tá a primeira vez aqui, então vocês me desculpem. Ela tá ouvindo pela primeira vez. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas a ideia do podcast é isso, assim, mostrar um pouco da dimensão humana das pessoas. Sim. Porque às vezes a gente se coloca ou nos colocam nesse espaço do inalcançável, assim. Exato. Você tem muita gente que não fala com você porque acha que você tem um jeito certo de falar ou que você não vai responder e tal? Como é que é Tem. Como é que você lida com isso? Tem muita gente, tem muita gente aqui que vem conversar comigo pessoalmente, principalmente quando eu tô ali no Love. Você pode falar? Pode, Tá. Love Cabaré. Love Cabaré, amo Love Cabaré. Que chega tremendo, assim, e meu Deus, e eu acompanho, e me perdoa, e chega querendo ajoelhar, e aí eu não, eu entendo. Eu tenho medo da galera do ajoelhar, porque eu entendo. eu sempre acho que vão fazer isso no meio do shopping. Exato. Eu entendo, assim, o tremor, a ansiedade. Então, eu abraço, eu, né, tento acolher. Mas, sabe, eu não sou a Beyoncé, a Madonna. E tá tudo certo. Eu sou uma pessoa comum que estou aqui. Eu acredito que são dois lados de uma mesma moeda. Uhum. Então, é um lado que sente o prazer em dominar e um lado que sente o prazer em se submeter. E é isso. Eu tenho algumas... Por escrever muito, né? A escrita, ela me acompanha. Eu já publiquei alguns textos, assim, um pouco polêmicos, principalmente sobre a dominação feminina no Brasil. E não ser polêmica agora. Eu adoro ser polêmica. E como ela é vista, porque às vezes ela se resume... justamente por não ter muitas pessoas que falam sobre, resumem ela apenas à podolatria e ao findom. E não é sobre isso. Infelizmente, a cena, ela é deturbada, né? Por esse rolê, por essa questão. Mas não é apenas isso que resume a dominação feminina no Brasil. Pra gente fazer só um advendo aqui. Findom ou findome é diferente de prodom, prodome. São coisas distintas. Não necessariamente... Às vezes as duas coisas podem andar juntas, mas não necessariamente uma findom vai ser uma prodome ou o contrário também. Só para explicar, a gente... Não é sobre explicar, mas às vezes aparecem umas palavras assim mais diferenciadas. Exato. Aí a gente tem que dar um negocinho. Porque a pessoa às vezes acha que é isso. Acha que... Como você é uma prodome, você vai mandar mensagem pra ela pra que ele pague a conta dela, sua conta e tal. E não é sobre isso. Não. Existe algo mais na sua vida que você queira compartilhar antes da gente ir pra nossa segunda etapa? E a segunda etapa? A segunda etapa. Eu até me arrumo da cadeira, assim. Eu adoro a segunda etapa. Eu faço esse podcast só pra isso. Entendeu? Meu momento Marília Gabriela. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde. A primeira coisa que vier à sua cabeça, não tem certo, não tem errado. Vai do jeito que você entender também, porque às vezes, mas isso aqui é pra falar sobre BDSM ou sobre a vida. Vai do jeito que você quiser, não tem erro. Bom. Começamos levezinho, sempre com uma cor. Dourado. Uma frase ou palavra que você usa muito no seu dia a dia. Nossa. Caramba. Frase ou palavra? Nossa, você me pegou, hein? Pode ser uma interjeição também. Não.
Certo. Bom, combina com o lado dominador. Né? Não. E já que você é da psicologia, um filósofo, um pensador da área que você gosta muito. Sem ser o Foucault. Poxa. Quem fica muito fácil. Carl Jung. Olha só, trabalhando com as máscaras. Com as máscaras. Se houvesse um filme sobre a sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa ser ninguém parecida com você. Viola Davis. Bela escolha. Belíssima escolha. Incrível escolha. Você mudaria algo na sua história, no seu passado? Não. Se você tivesse um superpoder super útil, qual seria? Super útil? Meu Deus! Nossa, um superpoder super útil. Eita! Nossa, parece clichê, mas acabar com a desigualdade no mundo. E um superpoder inútil? Inútil? O superpoder inútil. Caramba. Tá. Deixa eu ver. Assobiar bem alto. Assobiar alto? Poxa, porque eu não sei. Eu acho que é útil. Você acha? Eu acho que é inútil. Acho que tem uma utilidade. Tipo, mas vale. Eu acho que é bom. Tá. Como é que você se definiria em uma frase? Sobrevivente. Uma prática fetichista que você não fez, mas gostaria. Que eu não fiz? Nossa. Pode ser específica, do tipo, eu queria fazer spanking mais no Pico do Jaraguá, sei lá. No Pico do Jaraguá, tá? Pensei aqui. Pode ser uma especificidade assim, entendeu? Tá, então vou especificar. Uso de sonda uretral, pode falar? Pode, tudo certo. Sonda uretral com eletrochoque. Ai, é muito bom, menina. Com eletrochoque ainda não usei, só a sonda. É muito bom. Eu imagino que seja. Eu comprei um agora eu comprei em Berlim um plug. Nossa. Que dá choque. Caramba. Mas é uma mesa controladora, assim, chiquérrima. Interessantíssimo. Nossa. Vamos usar qualquer dia. Vamos, com certeza. Vamos fazer uma troca de sons. Vamos. Gente, muito obrigado pelo papo. Obrigada. Foi muito bom te conhecer mais. Achei incrível a sua história. Prazer. Obrigada. Concordo realmente com a palavra sobrevivente. Acho muito foda. Obrigada. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda pra aquela sua amiga, pra aquele seu amigo que fica falando: meu Deus, como você gosta dessas coisas de fetichismo? Só tem gente louca. Só gente louca. Gente. Aí você mostra e fala: olha só, você tinha razão. Sim. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @confissõesconsentidas, @dommcsp. Se o Instagram derrubou a gente, você pode ir lá no Instagram também, tem lá, ou então www.mestrecruel.com, onde você vai ter acesso a todas as minhas redes, inclusive aquelas proibidonas. Bru, deixa as suas redes sociais também, como é que as pessoas entram em contato com você, faz o seu jabá. Meu Instagram é @mistres.bruna. Acho que é só isso. Eu não sei se você tem um site, você tem privacy, você tem nada privacy, disso. Não. Entendi, então é só o tem Instagram. o Twitter, né? Porque o Twitter é uma rede enorme. Exato. Então eu vou falar de novo. Não, pode falar. Pode falar. Meu Instagram é @mistres.bruna, meu Twitter, dominatrixbruna. Dominatrix um X só. Um X só. Às vezes é x. Não, um X só. Então tá certo. Obrigado mais uma vez pelo papo. Obrigada a gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau.